Eu acho que a gente pode começar, já tem bastante gente aí, tem mais uns, sei lá, tem uns 13 aqui, tem mais uns 15 lá no YouTube. Um pessoalzinho aí já. Bom, vamos começar falando das coisas? Pode ser? Sim, senhor. Vamos abrir o chat. Atila Henrique disse ok, beleza. Bom, gente, para todo mundo que já entrou aí, né? Boa noite para todo mundo. Né? A gente vai dar início aqui à programação do webinar. A ideia desse webinar é a gente comentar um pouco sobre o que a gente vai falar, o que a gente vai comentar no mini curso, que vai ser nos dias 27 e 28 desse mês também, né? Vai ser na outra semana, vai dar no sábado e domingo. Vai ser no período da tarde, tá? Vai ser por volta de 2 até 5, 6 horas da tarde. E aí a gente vai falar um pouco da parte de biomecânica básica aplicada ao cavalo, né? A ideia do curso, desse mini curso, foi tentar levar um pouco da matéria de biomecânica e do matéria e da experiência que a gente tem aqui no UFV com biomecânica, né? Aí tem a Ana, que é da biomecânica lá da educação física, e tem os meninos, Samuel aí e a Taine, que trabalham com cavalo. Né? Eu sou da graduação, eles são mestrado e doutorado, são doutorado, na verdade. O Samuel já é doutor e a Taine é doutoranda, e a Ana é mestranda. Eles vão se apresentar daqui a pouco para vocês. Mas assim, eu sou da graduação, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do trabalho do Samuel, um pouquinho do trabalho assim, mais ou menos o trabalho da Taine, né, com a Maiara, na época da Maiara, e a Ana também conheci na matéria. Então, a ideia desse webinar é tentar levar para vocês, né, para o pessoal, para todo mundo no Brasil no Brasil e tem gente da Colômbia aí também, para o pessoal que tem interesse em conhecer um pouco mais da biomecânica, entender como que funciona a matéria. A ideia é levar o conteúdo básico, né? Hoje em dia a gente tem cursos de biomecânica, mas a gente também não viu, geralmente não vê o básico de biomecânica, conceitos básicos, né? E a ideia desse mini curso é justamente essa, a gente tentar levar os conceitos básicos e tentar aplicar esses conceitos básicos para o mundo do cavalo, entendeu? A gente pode começar apresentando aí, pode ser Taine ou Ana, quem começa? Quem se habilita? Taine. Taine, vai lá, Taine. Eu vou falar então, gente. Boa noite. Meu nome é Taine, tá? Eu formei em veterinária aqui na Universidade Federal de Viçosa. Dediquei minha graduação aos equinos. E aí, quando eu terminei, eu pensei em fazer o mestrado na área de clínica de equinos. E hoje eu faço doutorado, também com equinos. Como é que eu tive contato com biomecânica no curso? Quando eu terminei minha graduação, quando eu procurei a minha orientadora de mestrado, ela já havia trabalhado com biomecânica, né, na formação dela, e aí eu tive um maior contato com a professora Bruna, da Axial. E aí ela me apresentou a Amanda, né, e me falou sobre o projeto do Samuel, que vai falar para vocês, e da Maiara. E aí eu conheci a Amanda, conheci o pessoal do Laboratório da Educação Física, eles são ótimos, foram super compreensivos com a gente, porque é o que o Deon está falando, a gente não tem essa disciplina na veterinária, então, assim, toda a paciência do mundo tiveram comigo, né? E aí, foi a oportunidade que eu tive de coletar os meus dados de mestrado junto com o doutorado da MAI, que foi coletado durante uma nacional do Mangalarga Machador, e eu trabalhei com trajetória do casco durante o andamento marcha, tá? E agora, no doutorado, eu estou pensando, é uma intenção ainda, eu não coletei ainda por causa dessa pandemia, mas eu quero ver a trajetória de coluna, questão de diagrama de marcha em cavalos que treinam na água, tá? E aí é uma coisa que a gente está planejando ainda. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês do como foi meu primeiro contato, como foi o meu mestrado, e aí essa coleta de doutorado, e aí eu passo a palavra para os meninos. Espera aí que eu vou abrir para vocês. Bem legal, vai ser bem legal o trabalho da Taine, vou participar com ela também, vai ser bem legal. A gente aqui é só propaganda, tá, gente? Ops, agora foi.
Aqui, gente, foi o meu primeiro contato mesmo. Eu vou até baixar o áudio, porque todo mundo fala muita coisa atrás. Todo mundo achou o máximo. Isso aqui foi o piloto do projeto do Samuel e da Maiara, e depois eu entrei também para fazer com eles, tá? É só para vocês terem noção de como que a gente vê isso, que também era totalmente novidade. O Zé falando no fundo. Nossa. Mas esse é um software que é usado, tá? Que a Ana vai explicar melhor para vocês. E amanhã, no curso do dia 27 do 28 também, tá? Mas é bem bacana. Isso aí é só... Foi ótimo, gente. Isso aí foi mara. Eu nunca tinha visto nada disso. E a gente ficou todo mundo de boca aberta lá. Opa, desculpa, gente, eu mexi no mouse. É bem bacana. Capta 3D, né? Que é uma coisa que aconteceu no meu mestrado, que eu acho que eu não vou conseguir no doutorado por utilizar a piscina. Eu acho que eu vou ter que usar 2D. A Ana vai falar dessas diferenças para vocês também. E aí é o cavalinho. Cheio de marcador. É bem interessante. Eu mesmo, quando vi pela primeira vez, eu fiquei bem Eu também fiquei... entusiasmado, eu gostei demais. Eu fiquei muito interessado em saber um pouco mais. Foi por isso, foi por ver esse material que eu resolvi fazer a matéria da Amanda, né, da professora Amanda lá. E na época a Ana era monitora da matéria, né? E aí foi lá que eu conheci a Ana e a gente aí começou a paixão por biomecânica, né? Fazer o quê? É perfeito, gente. É muito bacana. Aqui foi quando a gente estava coletando lá na Nacional, ficou meio ruim, apareceu eu e a Duna aí de fundo, mas é porque a gente estava gravando na tela do celular, só para vocês verem lá. A dificuldade, aí cai um marcador, tá, gente? Isso aqui. É, nossa. Eu trabalhei com o marcador do Cássio. E aqui é o que eu pretendo fazer a coleta. Vocês não levem em consideração uma piscina de áreas, tá, gente? E a égua nadando. E aí eu vou coletar esse movimento de coluna. Eu estava conversando com o Samuel aqui agora. Vou conversar com todo mundo para ver a melhor opção para eu conseguir coletar isso, tá? Mas, enfim, gente, a minha parte de apresentação era essa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Faça um curso que vai ser muito bacana, tá? E aí eu passo para a Ana ou para o Samuel, quem quiser disponibilizar para falar agora. Vou falar, então. Pode ser? Meu nome é Ana Luísa, eu sou formada em Educação Física lá na UFV, como o Nilo e a Taine já começaram falando. Eu fiz o mestrado com biomecânica e eu trabalhei na área do ciclismo. Então, eu não sou da área da veterinária, mas eu tenho bastante contato com a biomecânica e a biomecânica ela é apaixonante, né? Ela permite que a gente tenha esse vislumbramento, né? É muito bonito uma coleta, é muito bonito ver o que se faz, só que tem muitas coisas que a gente vai entendendo ao longo do tempo. Então, o que a gente propõe para esse curso, principalmente a minha parte, que não vou entrar nessa parte de equinos, não vou falar especificamente, vou falar assim um pouquinho, mas o específico mesmo vai ficar com a Taine e com o Samuel, mas para trazer para vocês o conhecimento e um pouco também da criticidade em relação a tudo que é feito. Porque a partir do momento que a gente entende as diferenças de um 2D para um 3D, a gente consegue tanto saber resolver o nosso problema, quanto interpretar também as coisas que são ditas, que são faladas. Então, a gente se torna um pouco mais independente com relação a isso. Às vezes as pessoas falam uma coisa e a gente fala assim, mas será que mediu mesmo isso? Então, o que o 3D mede e o que o 2D mede? E por que eu preciso de câmeras? Por que eu preciso de marcadores?
qual que é, o que tem surgido no mercado também. Então, eu vou trazer um pouco do básico da biomecânica para que a gente entenda conceitos. Então, a gente vai avançando nos conceitos, entendendo um pouco de cinemática, de alavanca. Vamos trazer, sim, conceitos físicos para que a gente consiga entender a prática. E aí a gente vai avançando tanto entrando no software 2D quanto no software 3D para a gente entender o que eles medem e o que eles podem trazer de informação para a gente. Então, para que depois vocês consigam entender o que o Samuel e a Taine fizeram de uma forma bem clara e bem simples. Então, acho que a minha parte é bem essa. E o Jaylon falou que eu sou mestranda, eu não sou mais mestranda, eu sou mestre. Verdade, você já terminou o mestrado, né? Realmente. Já terminei o mestrado. E é isso, se vocês também tiverem alguma dúvida, quiserem entender um pouco mais sobre o conteúdo programático do que a gente vai trazer, é só também perguntar aqui, falar, ou então chamar a gente no Instagram, que a gente está disponível também para tirar dúvidas sobre o curso e também com relação ao que vocês tiverem aí de demanda, se a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, gente, pode mandar no bate-papo aí no chat, que aí a gente pode ir respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Samuel, quer dar uma palhinha aí pra gente? Bom, então eu sou Samuel, tá? Sou formado na UFV aí, né? Médico veterinário, né? Toda a minha carreira acadêmica foi aí na UFV. Graduação, residência, mestrado, doutorado. E quando eu estava terminando a minha residência, né? E eu sempre tive afinidade por essa parte de ortopedia, sempre gostei bastante. E na residência era o que eu mais gostava de atender, né? E por influência direta, né, da professora Bruna, sempre gostei muito também da parte de coluna. E aí, quando eu terminei a residência, surgiu a oportunidade de trabalhar com ela, né? Isso lá em 2012, 2013, né? E durante o meu mestrado com a Bruna, no final do meu primeiro ano de mestrado, surgiu essa oportunidade de trabalhar com biomecânica com a Amanda, lá na educação física. E, assim, era uma coisa nova lá na UFV, né? A Amanda tinha acabado de chegar, estava montando o laboratório ainda, né? Mas a Amanda muito solícita, né? Muito disposta sempre a aprender, e eu resolvi mexer com biomecânica, né? E, assim, para mim foi extremamente desafiador, porque na graduação eu não tinha, a gente tinha noção da importância da biomecânica, né? Principalmente também para a professora Bruna, a professora Verônica, para a gente poder entender como as lesões acontecem e para poder entender qual será o melhor tratamento, né? Porque o cavalo, na ortopedia equina, o que é o grande desafio, né? Não é só tratar uma lesão, não é só fazer o cavalo parar de sentir dor. Ele tem que parar de sentir dor e ele tem que voltar a competir. E se a gente não conhecer a biomecânica, né, não conhecer o que é o fisiológico, fica muito difícil da gente conseguir tratar. E o que acontece? A gente não tem, né, durante a graduação, nenhum contato com biomecânica, né? Então é uma área totalmente nova, é totalmente fora da nossa zona de conforto, porque envolve matemática, envolve física, e foi extremamente desafiador nessa época, né? Mas o pessoal lá da educação física, né, sempre muito solícito, dispostos a ensinar e aprender também, a gente começou a trabalhar com eles. Primeiro, com descrição de movimento da coluna, de cavalo de marcha, que é uma coisa, na época, era inédito, né? Foi o primeiro trabalho com descrição de movimento de
de cavalo de marcha, né? Então a gente apanhou bastante, né, durante o meu mestrado lá, durante um ano, para poder desenvolver, para poder aprender, né, aprender a trabalhar com o equipamento, eu, no caso, tive que aprender os conceitos, né? Vocês já estão tendo a oportunidade de aprender aí essa base no curso, que é extremamente importante. Então, vai ajudar muito vocês, com certeza. Ajudar a desenvolver os questionamentos e ajudar a resolver esses questionamentos, né, que é extremamente importante. A gente precisa dessa base para poder aprender a aplicar as informações que a gente aprende. E então a gente fez, né, apanhou bastante para poder fazer o mestrado, né, conseguir concluir o mestrado. E aí no doutorado a gente deu continuidade, né? Primeiro, descrição do movimento, do que seria o movimento normal durante a marcha, né, de animais não montados. Surgiram descobertas muito interessantes sobre os cavalos marchadores, né, que eram coisas que algumas pessoas tinham ideia de que aquilo acontecia, mas ainda ninguém tinha afirmado com certeza, né, porque o equipamento que a gente usou permitiu isso. E aí, no doutorado, né, eu trabalhei já com animais montados, né, estudando a influência de posição de cabeça e pescoço na marcha e no movimento da pelve. E trouxe dados muito interessantes para a gente, né, porque no mestrado eu utilizei o equipamento que faz a coleta em tridimensional, em 3D, mas como eu não conhecia, né, não tinha tanto conhecimento, o protocolo de marcação que eu utilizei permitiu eu fazer só análise bidimensional. Então, eu coletei em 3D e analisei em 2D, né? E assim, com um monte de viés no estudo, né, não ficou uma coisa muito legal. Que aí, estudando, né, conhecendo bem os conceitos, eu pude mudar, né, o protocolo de marcação no meu doutorado, e aí sim, eu consegui fazer uma análise realmente tridimensional, tá? E que trouxe, né, e assim, o meu doutorado, né, o protocolo de marcação que a gente utilizou, ele ajudou muito, melhorou muito a qualidade dos nossos dados e vai ajudar muito os trabalhos daqui para frente. E então trouxe também muita novidade, né, sobre a marcha, não só sobre a marcha, né, sobre uma forma de você estudar biomecânica no cavalo, que até então parecia muito difícil, mas agora ficou muito mais tranquilo, por essa questão da gente aplicar o que é o básico, aplicar os conceitos básicos da biomecânica na nossa pesquisa. E voltado, no meu caso especificamente, como eu gosto de ortopedia, como eu trabalho com ortopedia, voltado para diagnóstico e para tratamento. Então, eu trouxe, né, as minhas dúvidas do dia a dia que a gente tinha na residência, dos atendimentos de cavalo com dor lombar. Então, o primeiro passo era entender como que era o natural do cavalo sem dor, para a gente saber o que acontece de diferente no cavalo com dor. Legal. E para poder ver se o nosso tratamento realmente deu certo, né? Porque não adianta nada você tratar e o cavalo não recuperar 100% da função atlética dele. Então, mais ou menos essa, né, a minha trajetória dentro da biomecânica, né? Chegou por acaso, mas que eu levei, né, encarei como desafio e carrego até hoje na minha vida. E com certeza foi muito importante, né, para minha formação, tanto acadêmica, tanto profissional, né, para minha atuação no meu dia a dia como ortopedista de cavalo. Foi total base, né? Samuel, a doutora Gabriela Guenca está perguntando aí para você como que está o andamento aí, se está publicado os seus trabalhos, como é que consegue ter acesso a esses dados? Então, eu defendi agora em fevereiro, e aí eu estou finalizando a minha tese, né, acabando as correções, para poder publicar, né, como assim,
Da metade do meu doutorado para frente, eu comecei a trabalhar fora da faculdade. Aí agora esse semestre eu estava dando aula e estava meio corrida, ainda não consegui, estou um pouco atrasado nessa parte aí, juntou essas coisas de pandemia, né? Então, eu acho que agora eu encerro meu semestre amanhã aqui, e aí eu vou voltar a trabalhar nisso daí para poder divulgar, mas ainda não tá nada publicado, nem no formato de tese, nem no formato de artigo. Entendi. Mas os dados do mestrado são publicados já, né? Os dados do mestrado tem lá na biblioteca digital de tese, né, da UFV. Da UFV. É Só... fácil. Como que chama mesmo o site lá que consegue ter acesso? O pessoal está perguntando como que tem acesso lá. Cara, deixa eu ver o nome. Isso que o Samuel falou é bem interessante, essa questão de ser novidade, porque na época, quando falou de trabalhar com biomecânica, eu já queria trabalhar direto assim, como é a biomecânica de cavalos, por exemplo, com osteoartrite. Aí vem os professores, a Amanda, a Verônica, a Bruna, peraí, mas não tem trabalho de como é o andamento normal do mangalarga machador, não tem nada do fisiológico. Então, antes de vocês como que vai ter padrão, né, para analisar um que não é normal, senão nem tem o que é normal. É justamente isso. E aí, não, é muito bacana mesmo. Ô Samuel, você chegou no doutorado também a trabalhar com eletromiografia ou foi só com mestrado? Não, tem um detalhe ainda. Bem lembrado. No mestrado, né? Ó como que a gente é inocente, né? Como que a inocência prejudica, né, a ignorância de você não conhecer as coisas. Eu cometi a loucura de querer, além da cinemática, trabalhar com a eletromiografia. Foi um caos, cara, foi um caos. Porque a eletromiografia, ela gera muita informação, a cinemática gera muita informação, a eletromiografia gera muita informação também, né? Então, a minha coleta de eletromiografia, ela ficou bem ruim, mas tanto que eu não quis trabalhar no doutorado com eletromiografia. Eu falei assim, não, vou fazer só cinemática, porque senão eu não dou conta, não. Mas é uma outra coisa que a gente tem, né? Que é a eletromiografia. E aí sim, a eletromiografia, você precisa, da mesma coisa de cinemática, né? Você precisa compreender muito bem o princípio da eletromiografia, porque você tem que saber exatamente onde você vai colocar os eletrodos lá. Então, você tem que colocar bem no meio do músculo. Então, não é todo músculo que você vai conseguir trabalhar. É um sinal bem difícil, né, de você trabalhar. Tá? Então, exige muito mais preparo, vamos dizer assim, do que a cinemática. Né? E, igual a Amanda fala para a gente, né, Ana? A eletromiografia por si só, né, ela fica um dado meio avulso, então é legal se associar os dois, a eletromiografia e o dado da cinemática também, não só fica mais fácil da gente interpretar. Sim. Só uma curiosidade, eu tô vendo que você está falando do doutorado no passado, eu não sabia que você tinha defendido. Como o tempo passa, meu Deus! Desde lá foi o quê? Foi 2013 que eu comecei o mestrado, né? E final de 2013, 2014, desde o final de 2013 que eu trabalho diretamente aí com vocês, né? Com a Amanda. Acho que você nem imaginava ainda, né? Você já tinha entrado na faculdade em 2013? Eu entrei em 2013 na faculdade, 2013, entrei no laboratório em 2015. Olha só, são velho, hein? Meu Deus. O tempo passa. E aí, vocês falando assim, me veio uma questão, né? Como é que é a prática clínica do cavalo? Vocês têm acesso à cinemática para gerar diagnóstico? Como acontece isso na veterinária? Ana, hoje dá para fazer. Por quê? Todo mundo tem celular, né? Então, todo mundo tem uma filmadora em potencial. E dependendo do celular, você consegue coletar aí em 120 frames, né? 120 frames é uma frequência legal para a gente coletar. Então, dá para você aplicar no seu exame, né? Então, você filma durante o exame, por exemplo, você filma no exame, né, vê a resposta a um bloqueio, né, vê como ele está antes do bloqueio,
depois você passa um tratamento, e aí quando você vai fazer o retorno, quando você vai fazer o acompanhamento desse paciente, você pode, né, filmar novamente. E aí, no caso como a gente tem, né, os programas de bidimensional, a gente consegue trabalhar com o celular, com esses programas bidimensional, a gente dá para aplicar no dia a dia tranquilamente. É Tem isso algum... que eu estou fazendo no doutorado, Ana. É fazer o bidimensional com tracker mesmo. Vou gravar com uma GoPro e vou fazer isso. Aí fica mais fácil, mais acessível. O da Taine a gente vai fazer justamente com a GoPro, dá para fazer, mas dá para fazer no celular também. Na GoPro fica mais bacana, né? Por ser um trabalho científico, fica bem legal e dá para fazer resolução legal. Porque aí não entra no que colocar a câmera, as piscinas de condições estreitas não vai pegar, né? Se eu colocar debaixo d'água, além da cor da água, que assim não facilita, não ajuda muito, tem essa questão da piscina ser estreita. Então eu vou ter que colocar em 2 planos. Já ver, aí então eu vou coletar tudo 2D com o GoPro só mesmo. Sim, e aí é uma coisa que eu estou perguntando porque, principalmente para que a gente consiga mostrar no curso realmente o que vocês vão aplicar, né? Porque além da gente, quando a gente está mexendo no 2D e a gente não tem um treinamento, né? A gente já não é experiente para fazer a tarefa. Se a gente abrir 1, 2, 3 vezes o tracker, a gente vai encontrar 3 medidas diferentes. Se a gente não tem muita destreza em utilizar ele. E aí, se a gente também não está fazendo a filmagem com o celular realmente a 90 graus, a gente também já tem o erro com relação a isso. A gente tem o erro também dos focos, né? Então, quanto mais distante do centro, a gente tem a angulação da câmera, né? Então, a GoPro não pode filmar em narrow, tem que ajustar, tem tudo isso ainda. Sim. Então, são coisas que a gente vai abordar no curso para que vocês consigam levar isso para a prática de vocês de forma que seja aplicável, né? Porque o 2D é totalmente aplicável, você tem o celular ali, mas que você consiga também confiar no dado que você está gerando. Então, são questões que a gente vai ir vendo. E como o Samuel disse, né? A Amanda chegou lá no laboratório, né? Chegou com o laboratório, acho que em 2013, assim que ele entrou no mestrado, eu acho que foi criado o laboratório, e as pesquisas, tanto na área da educação física quanto na veterinária, foram surgindo juntas, né? Então foi um intercâmbio ali, a gente foi aprendendo e entendendo muita coisa. E muita coisa que acaba que a gente vai entendendo só ao longo do processo, são coisas básicas, mas que só depois de muito tempo que a gente está ali na prática mesmo que a gente consegue entender o porquê de, por exemplo, dos planos, dos eixos, quando eu estou avaliando um eixo que eu estou considerando que ele é o laboratório, que dado que ele me gera, quando o eixo já está na minha articulação, qual é o dado que ele vai me gerar. Então, são muitos detalhes que eles podem ser simplificados, né? Eles podem ser descomplicados, para que a gente também não veja um dado de um ângulo, mas esse ângulo é com relação a quê? Né? A gente precisa, assim, entender isso com bastante clareza. Então, no que eu puder ajudar, vou estar aí à disposição. Tem bastante detalhe. Se vocês entenderem isso que a Ana acabou de falar aí agora, isso aí vai facilitar 90% do trabalho de vocês, eu garanto, tá? Olha só, Samuel, tem o Gino, lembra do Gino que participou de uma parte lá do teu... Foi lá, o Gaúcho lá? O Gaúcho foi montar o laboratório com a gente lá, nosso laboratório improvisado de biomecânica. Depois ele sumiu, fugiu. Ele deve ter tá caído no Rio perguntando... da Prata lá, deve ter descido lá no Uruguai. Olha só, ele está perguntando como tu lidou com o desafio de avaliar a coluna torocolombar, sendo que tem a sela e o ginete, né, e o cavaleiro. Ah, tá. No doutorado eu fiz da pelve e da lombar,
tá? Eu não fiz da parte torácica, justamente por causa da cela. Para fazer com montado, aí precisaria de um equipamento diferente que a gente não tem aqui, que aí seria a base de, aí não seria com as câmeras, né? Precisaria ser a base de acelerômetro, esferoscópio, giroscópio, né? Outra metodologia que a gente não tinha disponível. Legal. Acho que tem mais alguém que perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Seu laboratório a gente usou lá uns dias da Excel Júnior, Samuel. Ó. Tá vendo? A gente foi pra lá outro dia gravar. Foi. Eu tinha que ter tirado foto das primeiras vezes. Acho que quem tem essas fotos é o Osmar, cara. Daquele galpão de frango, Nossa, tudo sujo. cheio de esterco de carneiro, cheio de Nossa. pena ainda. Nossa, quando a gente voltou lá também já estava bem cheinho, né, dele. A gente teve que fazer uma faxina lá também. Nossa, nem fala, deu trabalho, mas deu certo no final. Deu para fazer. Inclusive, tem uns dados aqui no computador, preciso mexer um pouco mais para tentar analisar, mas ficaram bons aqueles vídeos. A gente fez com iPhone, né? Gravou lá direitinho, gravou com o iPhone, angulou a câmera certinho e tudo mais lá. E aí ficou bom, ficou legal, deu para analisar direitinho no tracker mesmo, no 2D. Ficou bem bom. Olha só, a Milena Oliveira está perguntando aqui pelo Zoom, que ela falou assim, boa noite, estou começando a conhecer sobre o assunto e gostaria de saber se existem padrões definidos em relação à realização do experimento e se pode ser usado na forma de observação de bem-estar dos equinos. Acho que cai naquilo que você comentou, né, Samuel? O seu trabalho vai gerar alguns dados para metodologia dos experimentos, né? Deixa eu ler aqui de novo para eu entender. E tem vários detalhes, né, Samuel? Você lembra a gente na Nacional, a gente separou o galpão, fez tudo como devia ser feito, e aí chegou lá, o galpão estava muito claro, você lembra? Uhum. Aí a gente Sim. Então tem várias coisas assim que são pequenos detalhes que aí né? Depende muito, assim, primeiro, qual que é a sua pergunta, tá? Qual que é a dúvida que você tem? E aí, você tendo essa dúvida, como que eu vou fazer para responder isso, né? Qual metodologia vai ser mais adequada? Cinemática, eletromiografia. Pensando assim nessa questão específica do bem-estar, talvez alguma coisa na parte de cinemática, ou talvez até alguma coisa com eletromiografia. Mas assim, por exemplo, protocolo de marcação para cavalo, para fazer análise cinemática. Não tem, né? Não tem. Como que eu fiz o meu? Eu peguei alguma coisa que tem na literatura, aí eu apliquei o princípio da técnica, né, que eu aprendi lá com a Amanda, no laboratório de biomecânica, e eu criei o meu protocolo, que foi adequado para a situação que eu tinha. Então, como assim, é uma coisa que é relativamente nova, né, quase tudo que a gente faz é novo, então não tem esses protocolos muito bem estabelecidos. Igual tem para biomecânica humana. Você pega, por exemplo, o visual 3D. Pelve. Eu trabalhei com pelve. Então, o que eu fiz? Eu peguei qual que é a marcação de pelve de humano e adaptei para o cavalo. E deu certo, né? Então, não tem isso, assim, qual que é o protocolo de marcação de pelve do cavalo? Não tem. Eu usei o de humano. Qual que é a marcação de membro, né? De membro, aí já é mais difícil, porque membro muda totalmente, né? O cavalo apoia num dígito só. O humano não, a gente apoia no nosso pé, né? Que tem ali metatarso e as falanges. Então, você não tem um protocolo, você tem que pegar, entender o princípio e tentar adaptar o princípio do humano para isso, anatomia, biomecânica, entender os princípios biomecânicos, aí você consegue aplicar. Não tem nada pronto ainda, né? Não tem, infelizmente, não tem nada fácil.
tem que conhecer, né, o princípio da técnica e aplicar aquilo com base na pergunta que você quer responder. Cai nisso, os títulos que a gente faz de andamento, de análise de andamento ali Isso. para o casco, por exemplo, né? Aí você tem que, dependendo do que você quer analisar, né? Quem chega primeiro ali, o talão, a pinça e tal, aí você tem que pôr os marcadores para poder identificar quem chega primeiro, quem sai primeiro, Aí, mais por esse sentido. a O da gente Taine vai falar um pouco disso, né, Taine? O teu trabalho coloca, foi um pouco isso. ia dar totalmente interação, porque quando a gente considera, sei lá, a pinça do casco, e aí uns animais têm a pinça mais comprida que a outra, então a gente teve que padronizar um marcador no casco para a gente descrever a trajetória, porque eu queria, né, que a trajetória da marcha, que o pessoal já tem o conceito definido de qual é o gesto da marcha. Então a gente verificou isso. Então para cada coisa tem um detalhe. E é igual o Samuel falou, é tudo muito novo. A gente só vai querendo mais. Igual quando assim, os campeonatos de marcha, né, as copas, acontecem em piso, areia. E aí, para a gente ficou inviável fazer isso, porque senão a gente perdia a marcação dos marcadores do casco. Então, tudo é adaptação mesmo, é tudo com que a gente consegue fazer. Você tem isso. Eu acho que assim, a gente vai ver isso com bem mais detalhes, né? Igual o cronograma que a gente montou para esse mini curso, que vai ser no outro fim de semana, dia 27 e 28, vai ser mais ou menos essa ideia, né? A gente vai começar falando um pouco dos princípios básicos, né? Com a Ana, que a Ana, agora eu estou falando certo, né? A Ana já fez o mestrado, né? Já terminou o mestrado. Na época que eu fiz a matéria de biomecânica, a Ana estava no mestrado e era monitora da matéria de biomecânica, né? Falando com mais clareza essa é a ideia, né? Mas aí, assim, a Ana vai começar falando, né, no mini curso, sobre esses princípios básicos da biomecânica, para a gente poder entender eles, né? Vai voltar um pouco aí para a parte da física e tal, cinética, cinemática e tal, alguns conceitos importantes. E aí a gente vai conseguir, depois que a Ana fizer essa introdução para a gente vai conseguir aplicar isso no cavalo, né? Que aí já vai entrar a parte dos meninos, do Samuel e da Taine, né? Que aí vai bem mais aplicado, né? Principalmente a parte da experimentação, né? A minha experiência, né? Eu comecei falando de todo mundo, mas a minha experiência foi acompanhar o trabalho dos meninos, né? Principalmente o do Samuel, né? Que eu acompanhei um pouco mais. O da Taine eu já peguei mais para o final, que ela estava junto com a Maiara. O da Maiara também foi o que eu comecei a mexer, a entender, falar de biomecânica com o trabalho da Maiara. Só que eu peguei no finalzinho, né? Eu só li, basicamente, não acompanhei nem coleta, nem nada. Aí eu vim acompanhar mais na parte do Samuel, né? E aí foi quando eu comecei, depois da Maiara, de conhecer a Maiara, eu fiz a matéria da Amanda, e depois eu acompanhei os trabalhos do Samuel. E agora a gente vai fazer o da Taine, né? Só que o da Taine já vai ser no 2D. Eu não tive experiência com projetos, com trabalho científico mesmo no 2D ainda, né? Eu fiz assim o piloto, que eu queria entender um pouco mais de andamento do cavalo bretão, né? Que a gente fez aqui um experimento simples mesmo aqui para o CIA, que é um simpósio, um evento que tem aqui no FV, e a gente fez um trabalhinho. Ficou bem legal, deu para analisar andamento e tudo mais. Nada novo, né? Que é um cavalo que tem um andamento já conhecido, mas ficou bem legal, deu para usar o tracker, fazer tudo direitinho e aplicar os conceitos da biomecânica, né? E o mais legal de tudo foi isso, né? Aprender na matéria, entender os conceitos básicos e fazer esse piloto, né? Que eu apresentei no CIA, no simpósio simpósio de integração acadêmica que tem na UFV, eu apresentei lá, usando basicamente os conceitos que eu aprendi na matéria de biomecânica, né? Que é justamente o que a gente vai ver nesse mini curso dos dias 27 e 28, tá? E essa é basicamente a ideia, né? A Ana começando, fazendo essa introdução, e depois entra os meninos, Samuel e Taine, para a gente ver uma parte mais aplicada ao cavalo, entenderam? Você falou do seu projeto, seu piloto que foi simples, mas esse simples é totalmente útil em relação, por exemplo, a cavalo de Sim, sim. marcha, que é o principal, né? O tal do tríplice apoio, que você conseguiu ver a questão de diagrama de apoio muito bem no seu trabalho. Então, assim, Sim, para sim. o Mangalaga Machador, esse simples resolveria, assim, muita coisa. Sim, sim. Então, é bem bacana. Não,
Isso que precisa ter em mente. Primeiro, qual que é a sua pergunta? Qual que é a metodologia? Às vezes o simples já é mais que suficiente para responder a pergunta que você tem, né? Não é, o Daylon fala, não é simples, é o suficiente. Às vezes aquilo ali já é suficiente para responder, para saciar a sua dúvida. Com certeza. Sim, realmente. A minha ideia era basicamente entender, né? A gente fez 2, na verdade, né? Foi aqui no setor de equidicultura da FV, não sei se o pessoal que está aí conhece, mas aqui tem um setor que é mais voltado para o pessoal coordenado pelo pessoal da zootecnia, mas recebe também estagiário da veterinária e a gente faz muitos experimentos lá também, né? E lá a gente fez esses experimentos, né? Esses experimentos com andamento, com biomecânica, com a parte de cinemática, né? Com a biomecânica, mas com a parte de cinemática, que é o estudo do movimento, né? A gente fez com o potro bretão para tentar analisar a evolução do andamento dele em diferentes fases da vida dele, né, de 6 meses, 18 e tudo mais. E também a gente fez um piloto com o manga-larga machador mesmo, com o Aeséguas manga-larga machador que a gente tinha lá. O andamento do manga-larga machador é conhecido, mas a ideia era aplicar os conceitos da biomecânica para a gente poder fazer um trabalho com isso e para o pessoal poder aplicar os conceitos e entender um pouco mais da parte de biomecânica. A ideia era basicamente essa, apresentar, usar os conceitos que a gente aprendeu, entendeu? Né, no cavalo ali, nesses experimentos, tanto que a gente fez com o bretão, quanto que a gente fez com o manga-larga machador, entendeu? O Danilo levantou a mão, será que ele quer fazer algum comentário? Sem problemas. Jaylon, eu entrei no Zoom com o meu computador. Você pode passar o host para ele, só para eu passar um videozinho rapidinho? Acho que eu passei já, né, para o seu. Você passou para esse aqui. É o outro, que tá só na Luísa. Peraí. Ana Luísa. Aqui, achei. Mas eu passei o rosto para você que tem que fazer isso agora. Com certeza. Agora que eu percebi. Um instante. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês de uma coleta, de uma análise, né, da minha coleta, então, com humanos, com ciclistas, e o que eu quero que vocês comecem a perceber com relação a isso. Aqui, a gente tem o ciclista, então foi uma análise tridimensional, e aí, a cada pico, a gente tem um ciclo de pedalada, né? Então, a gente gravou um teste, esse teste ele tem uma duração mais ou menos de 20 minutos. Então, a gente, por exemplo, se a gente pensar que ele vai ter mais ou menos umas 80 ciclos por minuto, imagina ao longo de 18 minutos qual a análise que a gente tem, né? Então, para a gente entender também essa questão que o Samuel falou de qual é a nossa pergunta, né? O que a gente está querendo responder, qual é o tamanho da precisão que a gente precisa para responder essa questão, porque quando eu estou falando de padrão de movimento, a gente está falando de uma coisa que ela varia, né? Então, o quanto é bom eu variar ou não o padrão de movimento? Será que o quão perto de lesionar eu estou se eu tenho um cavalo que mantém ali sempre aquele mesmo padrão, que ele não varia? A gente tem que entender, às vezes, que repetir aquilo ali várias vezes da mesma forma pode, às vezes, estar também associado à lesão, tanto quanto eu ter uma variabilidade muito grande. Então, eu entender que eu tenho sempre um não muito variável e também um não muito padrão igual,
tanto um extremo quanto o outro, eles podem ser prejudiciais quando eu estou falando de padrão de movimento. Então, são coisas que a gente tem que ir analisando e a gente tem que, principalmente, saber o que a gente quer. E para que a gente entenda, né, como analisar o que a gente quer, a gente precisa ter essa noção, entender como eu vou comparar também com a literatura, porque o que o Samuel fez? O estudo dele, ele é comparável com o que eu estou fazendo? Eu tenho que chegar no que ele chegou? Porque às vezes eu só vou conseguir comparar o meu cavalo com o cavalo do estudo do Samuel se eu fizer exatamente o que ele fez. Então, a gente entender o que, quando eu faço de diferente, o que isso pode gerar no meu resultado. Olha só, tem mais uma pergunta. Samuel, dá uma olhada no chat aí para você ver a pergunta do Bruno, que ele fez lá pelo YouTube. Acho que fica uma pergunta legal. Apareceu já? Quais os principais erros que podem ocorrer nas análises de imagem usando o tracker? A análise angular feita pelo tracker já substitui a análise tradicional feita no antrogoniômetro? É duas perguntas. Então, o que pode ocorrer de erro é edição de imagem, né? Então, porque você está trabalhando com bidimensional. Então, você não tem, vamos dizer assim, você está trabalhando num plano só. Então, você tem que tomar muito cuidado com distorção de imagem. Então, você precisa calibrar certinho, né? No tracker, você usou o que para calibrar? Eu não cheguei a usar o tracker. Você vai precisar de um mede objeto. 1 metro. Hã? Você diz para ele qual é a distância de 1 metro. Isso. Você tem usa uma fita métrica. Isso, né? No caso, a gente usava lá a calibração não linear, né? O tracker você usa a calibração linear. Então, cuidado com essa questão de distorção de imagem, eu acredito. Então, você tem que estar bem em paralelo o cavalo e a câmera, e cuidado com fazer essa calibração prévia, para você não ter esses erros de distorção de imagem. Esse ortogonômico, eu acho que é para medir o cavalo parado, não é? Ele estático. Eu não sei, nunca mexi. Eu também com essa parte de angulação, de morfologia, eu não cheguei a trabalhar, não. Eu trabalhei só com o movimento. O goniômetro é aquele que mede a reguinha, né? Aí eu acredito que seja. Eu acho que dá. Eu acho que dá para... Fica uma coisa mais, acho, talvez até mais prático de você analisar. Né? Tem que ver qual que vai ser mais fácil de você fazer. Fazer com a imagem, com o tracker, ou fazer com o ortogoniômetro. Mas acho que dá aí, para se for esse, a questão é a mesma que você disse, né? De ser estático ou dinâmico também. Se for estático, acho que substitui tranquilamente. Acho que eu não vejo por que não usar. E é só usar bem, marcar bem as referências anatômicas e fazer as avaliações depois. Acho que a Mai, Samuel, no doutorado dela, ela mexeu com angulação também, não mexeu? Eu não estou lembrada agora, eu lembro que ela ia utilizar. Eu não sei se ela fez estático, mas eu acho que é uma dica de leitura também, a tese da Maiara, tá? Ela mexeu com tudo isso. E eu acho que é o pós-doc dela que ela fez, eu acho que é no pós-doc que ela trabalhou com angulação durante o movimento. Mas, assim, eu não tenho certeza, não. Mas a dissertação da Maia é, com certeza, uma ótima leitura sobre biomecânica também. Tem essas questões lá. Você tem aí o conteúdo, o trabalho o link do trabalho da Maiara, Taine? Joga no Eu vou procurar chat aí para o pessoal, já dá uma olhada, conhecer a Maiara, que tem muito trabalho legal.
Tem as questões, sobre essa pergunta aí do Bruno, Samuel, tem aquela questão do calibração da câmera, né, também, né? Você colocar nos frames certinho, 60 frames, gravar 1080 lá e gravar em 60 frames. O casco, por exemplo, lá, se gravar numa resolução muito ruim, ele perde bastante, né? Porque ele é um movimento rápido demais. Então, quando joga no track, ele já perde um pouco a qualidade do vídeo, e aí já pode ser que perca na hora que está passando, principalmente quando está passando de um membro para o outro. Outra questão é o contraste com o fundo, né? Se o cavalo tem pelo escuro, você usa um marcador mais claro, gosta de ter um marcador mais claro. Se eu tenho um cavalo mais com pelo, com a pelagem mais clara, eu uso um marcador escuro, mas que dê um contraste para poder o software conseguir pegar, né? Tem algumas questões de calibração da própria câmera também. A acurácia, né, depende de tudo isso, a acurácia final, né, o quanto de erro você vai conseguir na sua análise. E para fazer estático, para essa questão de angulação, eu acho bem tranquilo usar o tracker. Eu acho bem tranquilo. Aí movimento aí vai depender realmente do que você quer responder. Que aí vai depender da sua frequência de aquisição, tem a ver com a velocidade que você vai trabalhar. Vou trabalhar só no passo, trabalhar na marcha, vou trabalhar no galope, ou algum movimento específico, por exemplo, igual o Gino que estava comentando aí a questão da sela. A ideia dele era trabalhar com as provas do freio de ouro, né? Então vai trabalhar com movimentos complexos, né? Então é uma coisa que às vezes limita. Ele vai precisar, com certeza, de uma frequência mais alta, de uma resolução melhor. Então tudo depende disso. Tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo Teixeira, pelo YouTube. Ele está perguntando, ele está falando que ele é veterinário, jurado, inspetor técnico da raça crioula. Preciso ampliar meu conhecimento em biomecânica fisiológica. Não sei se é esse o termo, seria este que ele está falando, né? Para melhorar meu processo de avaliação, tanto nas provas quanto nos criatórios. Será abordado de forma satisfatória no minicurso esse quesito? Ele está perguntando se será abordada essa questão da biomecânica fisiológica, né, no minicurso. A ideia do minicurso é falar de os conceitos básicos e a aplicação desses conceitos básicos ali no cavalo, né? É mais essa a ideia do minicurso, né? Vai ter a experiência dos meninos, do trabalho aí do Samuel e da Taine com o cavalo, né? Então, vai ter uma experiência nesse sentido. Uma coisa que é legal para ele, que trabalha com o criador, né, com julgamento, são os trabalhos até mais antigos, mas com o pessoal do adestramento clássico, né? Tem alguns autores que trabalham com adestramento clássico. Eu até acabei lendo eles para tentar entender algumas coisas do meu doutorado, né? Que questão de angulação de pelve, né? Qual que é a relação da angulação da pelve com comprimento de passada, por exemplo. Então, o pessoal do adestramento clássico já trabalha com essa parte da morfologia, que existe um julgamento da morfologia para você registrar o garanhão, e existe essa correlação da morfologia com o desempenho do cavalo, né, algumas qualidades que eles avaliam durante a prova do adestramento clássico. Então, teria que dar uma olhada nessa parte para ele, né, uma dica para ele, seria pegar esses trabalhos de adestramento clássico e para tentar aplicar no dia a dia dele. A biomecânica fisiológica que vocês dizem seria a cinesiologia? Isso. Cinesiologia, né? O que é o natural. Eu acredito que essa questão, por exemplo, da angulação influenciando, né, os aprumos que a gente fala do cavalo, influenciando o desempenho atlético dele. Que eu acho que no caso da biomecânica humana, essa questão de desvio angular de membro influencia muito mais
no desenvolvimento, não sei se influencia, né, no ciclismo, alguma coisa de, por exemplo, desvio angular de membro, influenciando o desempenho do atleta. Sim, sim. A gente tem algumas coisas de corrida, né? Então, o pessoal usa para treinamento de corrida de velocidade. Isso. É questão também de lesão, né? De trabalho muscular, de como o músculo fortalecer, né? É, Eu acho que vou esperar a resposta do Rodrigo, ver se sanou a dúvida dele aí, se ajudou um pouquinho mais ele. Mas a ideia do mini curso vai ser bem essa, Rodrigo. Falar um pouco dos conceitos básicos, né, de biomecânica e tentar mostrar para vocês como que a gente aplica esses conceitos básicos no cavalo, entendeu? A ideia do mini curso é levar para vocês essa ideia, né? E aí, claro, vai ajudar, eu espero que ajude, a gente espera que ajude vocês de alguma forma no trabalho, nos estudos, enfim, entendeu? Mas é essa a ideia. Ele fez um outro comentário aqui, o Rodrigo, né? Tem um trabalho de morfometria no freio de ouro, feito em parceria com a associação do cavalo crioulo com a UFPEL, lá de Pelotas, que eu posso conseguir, caso vocês tenham interesse, né? Então, o Rodrigo vai manda para a gente no bate-papo, Rodrigo, para a gente poder ter acesso a esse material. Eu estou interessado. porque o que acontece assim, eu sou do sul de Minas, né? Eu moro em Varginha hoje. Então, eu sou do berço do manga larga marchador. Então, eu trabalho mais com manga larga marchador. Então, assim, tudo que eu estudei foi para tentar entender melhor o cavalo que é do meu público-alvo, né? Então, com essas raças, eu fui ter um pouco de contato com o crioulo por causa do Gino, que queria trabalhar com a gente, e mais com o pessoal que às vezes a gente encontra, estagiário, né? Então, não é muito vamos dizer assim, um cavalo que eu trabalhe com frequência. Mas da mesma forma, eu apliquei os conceitos do adestramento clássico, dos cavalos de trote, para o cavalo de marcha, para tentar entender o cavalo de marcha. Acho que o Jaylon caiu. Mas o. Deixa eu ver se o Vamos Rodrigo ver. falou mais alguma coisa. Que eu Ele não agradeceu e o Bruno fez um comentário. Falou bacana esses artigos, Samuel. Você poderia postar o nome dos autores ou os artigos em si? Acredito que seja sobre os artigos que você estava dizendo. Do adestramento clássico lá? Deixa eu Isso. ver se eu acho aqui. Eu A tenho no meu Gabriela computador também alguma coisa. interessaria por ele. Se vocês forem lá no... Tem um livro, o Equine Locomotion, da Hilary Clayton. Tem uns capítulos que falam especificamente de morfologia. Deixa eu tentar achar um autor aqui, que ele é um alemão, eu não vou saber, eu não vou falar o nome dele, porque eu vou falar Enfim, errado, né? né? Claro, né? Alemão, né, cara? Complicado. Deixa eu ver. Tem os trabalhos do Van Wieren, né, que é um autor. Um deles é desse cara aqui, ó. Eu vou colocar aqui no... Eu vou colocar o link aqui.
é uma linha de pesquisa disso daí. Eu acho que ele nem trabalha mais tanto com isso, mas é bem legal os resultados dele. É um pessoal pioneiro também. Eu vou colocando aqui nos comentários algumas referências de alguns artigos. E aí, assim, você tem que pegar um artigo desse e ir procurando os artigos que ele cita. Um desses aqui, ó. O título é esse aqui, que é desse mesmo autor, em colaboração com... Ô, Jaylon, e como é que a Pode gente falar. faz para passar também para o pessoal que está no YouTube as referências? Depois a gente coloca lá no chat ou na descrição do Eu webinar? vou, vou ver como é que eu vou fazer. Eu vou tentar colocar. Eu vou copiar e colar nos comentários do YouTube. Vou fazer isso aqui, vai dar Tá certo. bom. Esse Holmstrom aqui, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas ele é um desses que trabalha com SAGE. E vocês podem ver, ó, ele trabalhou com, quem conseguir abrir o artigo aí, ele trabalhou com bidimensional, né? Tem uns trabalhinhos bons com 2D, que dá para analisar bastante coisa. Né? A gente vê as possibilidades, né? A gente sempre acha que o 3D dá mais coisa, né? Dá mais detalhes e tal. Até, mas às vezes nem dá para usar, né? Igual da Taine, que a gente tá vendo. Não, com certeza. Eu queria andar de Ferrari, mas eu ando de estrada. Exatamente. Mesmo dele. Essa é a ideia. Às vezes a Ferrari não chega onde eu preciso ir, mas a minha estradinha chega. Exatamente. É usar o que dá. É aquela famosa história, né? A gente vai fazer o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condição de fazer melhor. Exatamente. Certinho? Você mandou lá no chat, Samuel? Mandou, né? Eu mandei o título de um trabalho, só ir procurando aí, cara, nas referências dele, do Van Wieren também. Tem uns trabalhos mais pesados de algoritmo de correção, né, quem quisesse assim, aprofundar realmente, né? Tranquilo. Esse último que eu mandei o título aí tem várias referências legais dele. São assim, trabalhos da década de 90, né? Mas que... Estava olhando aqui, Samuel, às vezes nas referências da sua dissertação, da minha dissertação, acho que tem bastante artigo também, né? Da minha dissertação é mais a parte metodológica, vamos dizer assim. O mestrado serve para isso, né? Para a gente aprender a metodologia, apanhar bastante e aprender a metodologia. Então tem mais para essa parte metodológica, né? Tem umas coisas legais lá. Que aí já é quando começaram os trabalhos com tridimensional, que aí já é início dos anos 2000, que tem trabalho do grupo do Benoit, tem trabalho do grupo do Van Wieren também.
Deixa eu ver se eu acho um outro. Eu acho que até é bom, né, pro mini curso, o pessoal dar uma olhada nesse material já, né, que aí já ajuda, pelo menos, o pessoal já ir se inteirando, digamos assim. E já traz as dúvidas também, né? Vai ser bom, sempre bom, né? Dar Sim. uma olhada nesse material para a gente poder chegar, para vocês chegarem lá no mini curso já com as dúvidas para a gente. Para a gente não, para o pessoal, né? Eu não vou participar, estou participando só de mediador aqui no webinar. Uma autora que eu gosto muito também é a Hillary Clayton, né? Não, sensacional. Que vai estar no Core aí também. Ela é... Não, é sensacional. Eu sou da escola Hillary Clayton de biomecânica. Dylan, você tem que agradecer muito a gente, cara. Se não fosse a gente, você ia estar coletando sêmen de cavalo até hoje. Aí é mesmo, cara. Eu trabalho com reprodução. Eu conheci biomecânica. Santa biomecânica. Eu não estou conseguindo colar aqui nos comentários Eu também não os consegui. artigos. Não consegui passar para A lá, gente não. coloca na descrição também, tá bom? Acho que a Gabriela comentou aqui que a gente não tinha conseguido postar ainda, é porque não está indo. Mas na descrição a gente coloca. Eu acho que dá para salvar depois eu tô também. Colocando, vamos ver se eu pôr. Eu tô colocando os títulos aí. Aí, ó, esse aqui é um desses, né? Que entra aí, acho que no que o Bruno comentou. Você usar a cinemática para tentar ver essa questão do julgamento. O que há como julgamento de cavalo, ele é subjetivo, né? Um cara lá, o árbitro lá olhando e o Danilo fazendo piada aí. Sabia que era você, Danilo. A hora que levantou a mão ali, só podia ser você. Eu falei, só pode ser meu aluno para estar fazendo uma vergonha dessa. Porque julgamento é uma coisa... O Jaylon, você cola nele que ele é presidente da Associação dos Criadores de Bretão, tá? Você que é um cara que tem contato com o Bretão aí, ó. O cara é influente, importante. Chama nós aí. O presidente da minha casa, ele é ótimo. Então, o julgamento é o quê? É uma coisa subjetiva. Então, você pode usar a cinemática para saber se o consenso dos árbitros ele tem isso também. Se aplicar uma coisa objetiva, né, uma metodologia objetiva, para avaliar um julgamento subjetivo, para ver se está fazendo sentido aquilo que eles estão falando. Principalmente, concurso de marcha. Tal cavalo tem mais amplitude de passada que o outro. Esse ganhou porque tem mais amplitude, porque tem mais engajamento. Mas peraí, tem mesmo? Mas como é que você sabe que tem? Vamos avaliar isso, né? Vamos ver. Então dá para você fazer isso. As vantagens de entender a biomecânica, né? O princípio. Dá para você tem que saber o princípio. De entender o princípio. Poder... Eu fico mais assim, eu não sei se eu admiro mais juízes, que eles são capazes de ver coisas que eu nem imagino, tipo assim, eu nunca consegui ver, né? Como é que a pessoa consegue julgar? O animal tá com diagrama, e assim, eu a olho, eu não consigo ver. E aí, a olho... nossa... A gente fazia na câmera, né? A câmera dá para ver. Consegue põe slow motion, põe de todo jeito lá e dá para ver. Mesmo, porque para identificar isso, esse detalhe de movimento, gesto, tudo. A professora Gabriela Cuenca, eu estou passando aqui, tentando passar o material aí pro YouTube. A gente está colocando tudo aqui no Zoom, a gente não está dando para colar, mas a gente vai dar um jeito ela de pôr na descrição. Tá no YouTube. Ela está direto no YouTube, Por isso que ela não tá vendo as referências, que a gente está pondo aqui direto no Zoom.
mas eu vou pôr na descrição, depois, na descrição do YouTube, né, quando parar o vídeo, né? Vai dar para colocar lá depois. Tá bom? Então, Eu consigo. acho que... diga. Não, eu ia perguntar para qualquer coisa, eu compartilhava a minha tela aqui, mas vai dar na mesma. Você vai jogar o título lá, vai ser até mais fácil. Já pegar a pesquisa direto no título, acho que é bem fácil, fica bem tranquilo. Eu acho que era bem isso, né? Que a ideia de passar desse webinar hoje, né? Passar para todo mundo como que a gente faria como que a gente vai fazer esse mini curso aí no dia 27 e 28, né? De novo, né? Não sei se teve gente que entrou depois aí, mas a ideia vai ser aquele cronograma que a gente começou, que a gente comentou. A Ana vai começar, a Ana Luísa aí vai começar falando dos conceitos básicos, né? De conceitos básicos de biomecânica mesmo, do princípio, falando de cinética, cinemática e tudo mais. E aí depois a gente vai entrar aí a Taine e o Samuel para falar um pouco mais aplicado ao cavalo, né? Atendimento, né? E também a parte de experimentação, que é sobre os experimentos dele, né? De doutorado, de mestrado e tudo mais, né? A ideia vai ser basicamente essa, a gente tentar aplicar os conceitos de biomecânica, mesmo os princípios, ao mundo ao cavalo, entendeu? A ideia do mini curso é essa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, aí todo mundo que está participando, espero que tenham gostado do webinar, que tenham entendido como é que vai ser. E se tiver ficado com mais alguma dúvida sobre como que vai funcionar e tudo mais, no próprio link, no próprio formulário de inscrição que está lá na descrição da página, na biografia da página lá do Biomecânica Animal, lá no Instagram, tá na descrição do minicurso, tem falando tudo, explicando direitinho como que vai funcionar. Mas se tiverem mais alguma dúvida, pode mandar no direct para mim lá, que aí eu converso com o pessoal aqui para a gente poder tirar a dúvida de vocês, tá bom? Deilon, vou te mandar aí o trabalho lá do pessoal do Criolo de morfometria, e aí você coloca lá também na descrição do YouTube. Show. Beleza. O Samuel me mandou, então eu vou colocar tudo lá na descrição do YouTube para todo mundo ter acesso lá depois. Ana, coloca sua dissertação de mestrado também. Ela ainda não foi publicada, ainda não está no reservatório da UFV, não. Isso. Tranquilo, então? Dá para fazer debaixo d'água também, né, Ana? Igual do Gustavo lá. Pois é, Taine, é uma possibilidade fazer o 3D com a GoPro. Não, e meu sonho era uma hidroesteira, sabe? Com a parte toda... Como que faz na piscina de 1,5 m de largura, toda suja? É difícil. Nossa, não tem jeito. Porque, gente, a mais larga que eu achei Mas eu queria. 6 metros. Mas, assim, a água não mantém, claro, não, para conseguir. Infelizmente. Só se a gente colocar eles lá na piscina da UFV mesmo. Pô, cachorro dá, cachorro é facinho. Tem uma fisioterapeuta que eu faço serviço de imagem para ela, que ela tem uma esteirinha de cachorro que entra a água. Eu falei para ela, vamos botar um cachorrinho para nadar aí, filmar ele, ver como é que fica. Eu falei que eu ia fazer propaganda pro pessoal da Hidroesteira, que eles não venderam nenhuma ainda para a área de Mangalaga Machador, sabe? Não tem ninguém que tenha de criador, né? Pelo menos assim, nas empresas que eu procurei, todo mundo faz a piscina mesmo. E aí, para fazer, né, de forma mais viável, eles fazem ela bem estreitinha. Então, difícil. Certinho. Estou jogando mais os materiais lá no YouTube, nos próprios comentários, já para eles já irem acessando.
Mas aí igual eu falei, eu vou deixar na descrição tudo certinho lá. Certo, então, acho que não teve mais nenhuma pergunta aqui do pessoal. Não sei se o pessoal tem mais dúvida, né? Mas, como eu falei, se tiver mais dúvidas, pode mandar para a gente lá na página, que a gente responde, né? Sobre o minicurso. E a data, né, vai ser de 27 e 28, período da tarde. Vai ser entre 2 e 6 horas da tarde, 2 e 5 horas da tarde. Vai ser 3 horas num dia e 3 horas no outro dia, sábado e domingo. Tá bom? Certinho? Quer dar um tchau aí pro pessoal? Quer começar de novo com a Taine? Dar um tchau aí pro pessoal? Gente, foi um prazer falar um pouquinho para vocês aqui. Foi bom ver o Samuel, a Ana, a gente ficou conversando também. O Samuel tinha um tempinho que eu não via. Tô meio sumido. Você tá bem sumido. Confesso, sou réu, confesso. Gente, a ideia do Delon foi super bacana, porque realmente é uma coisa que falta no curso mesmo, e é uma área muito interessante, então eu acho que é uma baita oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui, tá? Vem pro curso, faça um curso que vai ser super válido, tá? A experiência. Tchauzinho para vocês, estou à disposição para qualquer dúvida. Eu também me despeço por aqui, foi muito bom ver vocês, rever, principalmente o Samuel, né? Que se não fosse assim, eu não ia ver você. E é isso, vai ser muito interessante. Eu adoro essa interdisciplinaridade, porque eu acabo aprendendo muito também. Então, vai ser um prazer e qualquer dúvida a gente está à disposição. Bom, então vou despedindo aqui também da Ana, da Taine. Vamos ver se agora em julho eu consigo aparecer em Viçosa. Eu fui aí em janeiro, fevereiro, meio na correria, mas agora eu acho que eu consigo ir com mais calma para poder visitar todo mundo. Agora em julho você pode ser que nem deixem você entrar, viu? Demorou tanto. Não, deixa. Agora. Deixa. Eu acho, arruma alguma entrada clandestina aí, pode ficar tranquilo. Olha só, ainda fala ao vivo ainda. Uma das vantagens de ser veterinário, você vai entrar assim. Serviço essencial. É uma das vantagens de ser veterinário. É um pós-graduando desesperado, né? No final dos prazos, para entregar lá a documentação toda. Tá justificado, então. Pós-graduando é grupo de risco, cara. Tem que ter acesso aí para. Mas assim, não tem segredo, gente. É entender o princípio, né? Entender a base que vocês com certeza vão conseguir aplicar no dia a dia de vocês. É olhar as coisas sem preconceito, né? Hoje é matemática, é física, mas a gente pode aplicar no nosso dia a dia, seja ele qual for, seja na clínica, na reabilitação, no treinamento. E falta um pouco, né? Conhecer a base, conhecer os princípios, igual conhecer anatomia, conhecer semiologia, conhecer biomecânica, vai engrandecer o dia a dia de vocês, seja o aprendizado, seja para quem já é formado, essa aplicação no dia a dia, né? Vai melhorar o atendimento de vocês, os resultados com os pacientes de vocês, com certeza. Então, obrigado de novo, né, para todo mundo que participou, obrigado, Delon, pelo convite e por proporcionar essa oportunidade de reencontrar a Taine e a Ana aí. Então, legal, vou despedindo do pessoal também, façam o minicurso lá. E teve gente perguntando se vai ter brinde, se vai ter... A gente vai bolar um sorteio, alguma coisa e tal, ó. Eu peguei material hoje, né? Peguei material hoje da Biomecânica Animal, né? Quem tiver interesse, dá uma olhada no site lá da página, mas tem as camisetas aqui, tem moletom, ó. Eu acho que a gente devia ganhar, né, gente? A Ana, Samuel. Primeiro, eu deveria ganhar que eu comprei. Ele comprou uma camiseta. Eu fui o primeiro a comprar a camiseta dele, fui o único que não recebeu. A camiseta dele tá aqui, ó. Ele não veio buscar até hoje. Não veio para Viçosa mais. É igual a camiseta do laboratório, que eu demorei acho que 1 ano para pegar lá no laboratório. Até hoje eu quero... Sim, que eu estava querendo
Até hoje eu quero a camiseta do Cinemarch lá, ninguém me arruma essa camiseta, cara. Eu já te falei que Samuel, eu sei que Samuel tem duas. Eu já te Olha dei só. a dica. Eu tinha uma Isso é só. top, hein? Sério, Samuel? Eu achei que você tinha duas. Não, eu ganhei uma só. Samuel São Miguel. Eu dei uma do Core pra ele não me deu da Cinemarch, cara. Tá me devendo até hoje. Você me deu uma do Core mesmo, tá? Vou usar a do Nossa. Core no curso, em sua homenagem. Ou a do Lab. Quem não se inscreveu no Core, inclusive, se inscreve, porque vai estar bom, viu? Tá ótimo. Então, acho que era isso, né, pessoal? Façam o minicurso, antes de se inscrever no Core, se inscreve no minicurso, faz o minicurso lá, que vai ser muito bacana, tá bom? A gente espera vocês por lá. E é isso. Obrigado para todo mundo. Tá bom? Tchauzinho, pessoal. Tchau. Até mais. Até.